Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre número de Avogadro, mol e também vamos rever a parte de volume. O que tem? Mol é um conjunto. Esse conjunto ele é representado por esse valor, 6,02 vezes 10 na potência 23. Ele é usado para representar o quê? Átomos ou moléculas. E eles representam o quê? Cada um tem uma massa. Porque essa massa, ela vai depender. Porque tu não tem uma massa fixa. Ela depende de cada substância que tu está trabalhando. E agora entrando na parte de volume. Se esse cara for um gás e este gás estiver na CNTP, tá? Tu pode afirmar que ele tem 22,4 litros. Mas o que é CNTP? CNTP significa condições normais de temperatura e pressão, tá? O que significa isso aqui? Isso aqui significa que a temperatura é 0 graus Celsius ou, arredondando, 273 graus Kelvin. E a pressão que nós vamos ter é de uma atmosfera. Ou também, tá, caso caia, mas não vamos trabalhar muito com isso, 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, isso aqui é o que significa CNTP. Então, se tu tiver um gás, ele tiver nessas condições, ele vai ter 22,4 litros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tu vai ter a mesma quantidade de átomos ou moléculas, tá? E ele vai ocupar o mesmo lugar, ele vai ocupar, no caso, esse mesmo volume, tá? Ou seja, pegando aqui de exemplo, vamos pegar de exemplo o H2, tá? Que é o gás hidrogênio. E, no caso, podemos pegar de exemplo também o CO2, que é o gás carbônico. Tá? Já vimos então como calcula a massa molecular, né? O hidrogênio, cada um é 1. E carbono é 12. Oxigênio, 16. Tá? Isso na massa molecular. Então, como é que eu sei? Eu tenho 2 hidrogênios, vezes 2. Então, eu tenho 2 unidades. Isso aqui para uma única molécula. Tá? Aqui, no CO2, o que eu tenho? Eu tenho um carbono, 2 oxigênios, né? Então, aqui nós temos 32. Somando tudo, nós temos 44 gramas. Aliás, perdão, 44 U. Por quê? Quando nós temos isso aqui, representa para uma molécula apenas. Tá? Agora, quando trabalhar em massa molar, quando trabalhar em mol, qual é a diferença? É que a diferença é que tu não está mais trabalhando para uma única molécula, trabalhando para 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Isso significa o quê? Que a maneira, a massa molar e a massa molecular calculam da mesma maneira. Só qual é a diferença? A unidade. Essa é a diferença. Então eu posso dizer que uma molécula de gás hidrogênio pesa 2 U de unidade de massa atômica. E já um mol desse mesmo gás pesa 2 gramas. Só que ele está trabalhando com 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. O mesmo vale para o CO2. Aqui, 44U equivale a uma única molécula. Se eu estiver trabalhando com mol, eu não trabalho mais com uma molécula. Eu trabalho com 6,02 vezes 10 na 23 moléculas.
Ou seja, tu vai ter o quê? 44 gramas, tá? E agora, trabalhando com tudo isso para esses dois gases, como é que fica? Fica assim. Um mol de gás hidrogênio tem quantas moléculas? Tem 6,02 vezes 10 dá 23. Tranquilo. Um mol de CO2 tem quantas moléculas? Tem um mol de CO2, tem 6,02 vezes 10 na 23. Até aqui, o que eu posso tirar de conclusão? Aqui eu posso tirar de conclusão que a quantidade do conjunto mol e a quantidade de cada uma específica, no caso das minhas moléculas, não vão depender da substância. Um mol tem sempre essa quantidade, não interessa de quê. Agora, quando eu falo de massa, quanto é que a gente viu que é a massa de um mol de gás hidrogênio? 2 gramas. E de CO2? 44 gramas. Então aqui está a diferença deles. O que mais? Se eu trabalhar com volume, o que eu sei? Tu vai ter que ter informação que vai ter que estar na CNTP e que vai ter que ser um gás. Tendo essas duas informações, tu sabe que um mol desses gases tem 22,4 litros. Então, notaram que aqui eu tenho as mesmas informações, só com diferença na massa. E aqui, lembra, que tem que estar na CNTP. Tá? Essa é a diferença principal entre eles. Agora, como é que tu coloca isso mais na prática? Como é que tu consegue resolver algum exercício em relação a isso? Resolvemos tudo por regra de 3. Como fazia antes, né, como era feito antes, é tudo resolvido por regra de 3. Tá? Por exemplo, uma das questões que foi passada para vocês, né, diz o seguinte: a hidrazina, substância usada como combustível em foguetes, apresentada pela fórmula mínima NH2. Então quer dizer que tu tem lá NH2. Sabendo que 4,48 litros dessa substância na CNTP pesam 6,4 gramas, tá? Posso deduzir que a fórmula molecular é, ou seja, neste caso, o que tu tem? Tu tem que 4,48 litros equivale a 6,4 gramas. Tá? Ele está falando de fórmula molecular, né? Então, já sabemos que a fórmula molecular tem a ver com a massa molar. Então, o que eu sei? Eu sei que no padrão 22,4 litros, eu tenho correspondente à massa de um mol, correto? Aqui X. Então, aqui tu faz por regra de 3, né? Lembras? Então, tu fica, no caso, 4,48 vezes X igual 22,4 vezes 6,4. O meu x vai ser igual a 22,4 vezes 6,4 dividido por 4,48. Tá? Isso aqui tu vai ter o quê? Isso aqui eu vou ter minha massa. Tá? Isso aqui eu vou ter minha massa. Tendo esse resultado aqui, tu vai ter tu vai ter uma massa de 32 gramas. Agora tu vai ver o quê? Tá? A fórmula mínima dela é isso, ou seja, um nitrogênio, 2 hidrogênios. Tá?
Isso aqui que quer dizer? Que tu tem o nitrogênio vale 14, o hidrogênio vale 1 cada um. A fórmula mínima dela é quanto? Então, tu tem que esse aqui é 2, esse aqui é 1, somando tudo, né? Aqui é 14, aqui é 2, que deu 16. Na fórmula mínima deu 16, tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que para 32, quanto tem que ser a fórmula mínima? O dobro. Então esta fórmula, né, teria que ser N2H4, que no caso, nossa alternativa seria a E, tá? Um outro exercíciozinho, né, que nós temos ali aqui. Questão número 7. O número de átomos existentes em 4,48 litros de nitrogênio, né, N2, tá? Na CNTP é igual, ou seja, ele está te dizendo o seguinte, tá? O número padrão eu já sei, que é 6,02 vezes 10 na 23. O volume padrão para esse gás que está na CNTP, que tem essa informação, 22,4 litros. Agora o cara me perguntou o seguinte, tá? E se tiver 44,8 litros? Tu tem quanto? Para quem conseguiu entender a regra de 3 direto, já vai ver o quê? Que o volume é o dobro do meu padrão, ou seja, o dobro daquilo que eu tenho na minha relação. Se é o dobro que eu tenho, o número de moléculas será o dobro também. Então eu posso colocar direto aqui, que a resposta vai ser o quê? 12,04 vezes 10 na 23, ou em notação científica, 1, no caso usando até mais casas, né? Quem quiser, 204 vezes 10 na 24, né? No caso, o que é isso aqui que eu tô trabalhando com moléculas, tá? Só que, o que acontece? Esse aqui tem uma pequena pegadinha. O que seria essa pegadinha? Eu tenho isso aqui de moléculas. Sim, perfeito. Mas, qual é a fórmula do nitrogênio, do gás nitrogênio no caso? N2, beleza. Isso aqui é formado por quantos átomos? Aquela molécula é formada por quantos átomos? 2. Então, se eu tenho isso aqui de moléculas, eu vou ter quanto de átomos? O dobro, porque para formar uma molécula minha, eu utilizo 2 átomos. Então aqui, descobri o número de moléculas, tá? Então, o número de átomos é o dobro. 2,408, mas vocês têm ali só 2,4, que é a nossa resposta, tá? Agora aqui, uma outra. O número de moléculas existentes em 110 litros de gás carbônico, que é o CO2. Então, no caso, estamos trabalhando com moléculas. De novo, né, isso aqui, questão 5, número de moléculas, nós temos 6,02 vezes 10 na 23. Se é um gás que está na CNTP, né, que informa ali naquela questão, então eu já sei que o seu volume é 22,4 litros. Tendo essa quantidade, o que eu vou saber? O programa informa que eu tenho 110 litros, ou seja, 110 litros. Número muito maior que o meu padrão, então vou esperar uma resposta maior, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que se tu tiver uma resposta de uma potência inferior a essa, tá? Quer dizer que tu fez cacá, tá?
Eu estou olhando bastante para baixo, porque deixa eu mostrar. Tá. Tem isso aqui me atrapalhando. Tá, vai. Então, voltando. Quer saber o número de moléculas? X. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 22,4 litros vezes X igual 6,02 vezes 10 na potência 23 vezes 110. Isolando X, meu X fica igual 6,02 vezes 10 na 23 vezes 110 dividido por 22,4. Isso aqui fica igual 6,02 vezes 1. Então, tu tem aqui 29. Então, trabalhar aqui com 0,6 vezes 10 na 23. Tá? Isso aqui é uma das respostas que nós podemos ter. Tá? Ou também 2,96 vezes 10 na 24. Isso aqui é o número de quê? Moléculas. Tá? Lembrando, qualquer dúvida que for disponível, podem perguntar.